nossa cabeça, tem uma palavra de oração. Querido eterno Deus, nós pedimos que agora Tu venhas a acalmar nossa mente, acalmar nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a deixarmos nossas preocupações de lado, as distrações da vida, a correria do dia a dia de lado, para que a gente possa ter um momento íntimo contigo. Que de fato possamos ouvir Tua palavra, ouvir Tua voz e aprender contigo. Que a gente, ouvindo Tua palavra, também perceba o desafio que essa palavra tem para a nossa vida. O que Tu queres que a gente faça a partir do ouvir do Teu Evangelho. Que o Teu Espírito Santo abençoe este momento e esteja também nos fazendo sentir a Tua presença entre nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico da pregação de hoje, ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 1 até o 7. Até o 17, desculpa. João, capítulo 3, versículos 1 até o 17. Se você tem sua Bíblia ou um aplicativo de Bíblia, convidado a abrir para acompanhar a leitura. João 3, 1 a 17. E nós lemos assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Até aqui a leitura. Esse texto, ele quer nos trazer duas mensagens. Uma primeira, extremamente fácil, extremamente simples de compreender. Mas uma segunda que também é muito difícil, muito desafiadora. A mensagem fácil é que esse texto, esse trecho aqui, essa conversa de Jesus com Nicodemos, expõe o Evangelho. Esse texto expõe aquilo que é a boa notícia de Deus, as boas novas.
em Jesus. É um assunto fácil, é simples de compreender. João 3,16 resume muito bem em 2 frases. Mas parece que para Nicodemos foi difícil compreender. Nicodemos, ele teve dificuldade em entender aquilo que Jesus estava falando, quando Jesus fala a respeito do nascer de novo e participar do reino de Deus. Nicodemos, então, ele precisa fazer perguntas para Jesus para que essa sua dificuldade de compreensão seja sanada, para que ele possa compreender esse convite que Jesus está fazendo para ele. Então Jesus explica que esse novo nascimento não é algo que nós, seres humanos, conseguimos fazer. Ninguém consegue nascer de novo, mas é uma oferta, algo que Deus oferece a nós, uma dádiva do próprio Deus. Nós não conseguimos nascer de novo pela nossa própria força. Eu não posso decidir que eu quero nascer de novo e fazer isso. Mas Jesus Cristo vem e oferece essa possibilidade a mim, porque Jesus Cristo veio ao mundo. Então não é algo que eu posso conquistar, não é algo que eu posso fazer coisas boas e por fazer coisas boas merecer. É algo que a gente ganha de graça, porque Jesus Cristo não veio para julgar o mundo, Ele veio para salvar o mundo. Ele veio para reconciliar nós, seres humanos, pessoas pecadoras, com o próprio Deus. E Ele faz isso nos dando o seu amor e dando o seu perdão a todos nós. Jesus, ele tenta ajudar o Nicodemos a entender que esse novo nascimento só é possível porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo que resume o Evangelho, como eu falei na saudação, que é fácil de entender, não é complicado. Parece que, mesmo sendo tão fácil de entender, Jesus, ele precisa esmiuçar, ele precisa simplificar ao máximo para o Nicodemos entender. Jesus precisa ajudar o Nicodemos, como se Nicodemos fosse quase que uma criança aprendendo a caminhar, sendo auxiliada por um pai. Só que a gente precisa lembrar que Nicodemos não é nenhuma criança. Ele é um homem velho, é um fariseu, um estudioso da lei de Deus, um conhecedor da Bíblia. E ele tem dificuldade de entender. Ele não consegue entender aquilo que Jesus está contando para ele. Ele não consegue entender o resumo do Evangelho de forma mais simples, da forma mais simples possível de explicar. Qual é esse conteúdo do Evangelho? O conteúdo do Evangelho é que nós não precisamos mais viver como inimigos de Deus. Nós podemos agora viver como filhos de Deus. Viver como filhos amados por esse Deus tão grande. Basta crer no Senhor Jesus Cristo, crer que Ele é o próprio Deus que morreu em meu lugar, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que deu a sua vida na cruz para me reconciliar com Deus, e a partir disso nós temos salvação. E eu tenho certeza que todos aqui já ouviram essa palavra. Acho muito difícil alguém que ainda não tenha compreendido a simplicidade do Evangelho. Talvez tenha alguém, mas eu estou aqui dizendo, é simples. Jesus morreu para que nós tenhamos vida eterna, é simples assim. Mas Nicodemos teve dificuldade de entender. Nós podemos ter paz com Deus. Nós podemos viver como filhos amados de Deus, porque Jesus Cristo morreu por nós. Essa é a parte fácil. Essa é a parte tranquila de entender. Agora vem a parte desafiadora, a parte difícil. Mas aonde está essa parte difícil?
Na verdade, a parte que é difícil é a parte que está faltando nesse texto. Tem uma parte desse texto que não está aqui, que está faltando. E como que eu sei que tem uma parte faltando? Como eu sei que tem algo que deveria estar aqui, mas não está? É muito simples. É só comparar esse texto que nós lemos com o texto que vem logo em seguida, em João 4. Eu não vou ler João 4, porque é um texto bastante comprido. João 4, 1 até 42. Mas você pode ler quando chegar em casa. Em João 4, Jesus também se encontra com uma pessoa. E a estrutura desse encontro de Jesus, em João 4, com a mulher samaritana, é muito semelhante à estrutura de João 3. E eu vou pontuar algumas semelhanças dessa estrutura, mas a gente vai ver também que nessa estrutura semelhante tem algumas coisas centrais, que são completamente diferentes, que são opostos, que são diferenças fundamentais. Então, o que acontece? Nos dois encontros de Jesus, tanto com Nicodemos como com a mulher samaritana, nós vemos que uma pessoa, no caso de Nicodemos, Nicodemos vem ao encontro de Jesus para falar com Jesus. E na mulher samaritana é o contrário. É a mulher, ou melhor, Nicodemos fala com Jesus em João 3, e em João 4, Jesus fala com a mulher. Então, é o contrário. Quem puxa a conversa muda. E nos dois casos, Jesus usa uma imagem para falar a respeito do Evangelho. Para Nicodemos, Jesus fala a respeito do nascer de novo. Para a mulher samaritana, Jesus fala a respeito da água viva. São imagens diferentes, são ilustrações diferentes, mas a oferta é a mesma. A mesma coisa é oferecida. O Evangelho, a salvação, um novo começo. E nos dois casos, a pessoa com a qual Jesus está falando não entende. Não entende do que Jesus está falando e faz perguntas. E nos dois casos, Jesus responde essas perguntas, ensinando e simplificando a mensagem do Evangelho. Para Nicodemos, ele fala a respeito do novo nascimento, e para a mulher samaritana, ele fala a respeito da água da vida. E daí a gente percebe uma coisa faltando no texto de Nicodemos. Porque no texto da mulher samaritana, depois que Jesus fala a respeito da água viva e responde às perguntas da mulher, nós vemos uma reação da mulher. A mulher samaritana creu em Jesus. Ela creu em Jesus. E ela sai desse encontro com Jesus testemunhando, falando para quem quiser ouvir que ela encontrou o Messias. Ou seja, a mulher samaritana, depois do encontro com Jesus, ela bebeu da água da vida. Só que nós não temos a reação de Nicodemos em João 3. O texto simplesmente termina sem nos falar se o Nicodemos creu em Jesus, se ele não creu, se ele achou que era tudo uma ladainha, não diz nada. Então é isso que falta no texto, na história do Nicodemos. E é exatamente isso que é o mais difícil. Essa é a parte que nos compromete. O texto bíblico, ele nos mostra, vendo João 4, que de fato algo passa, algo está faltando. E falta a mensagem principal que a gente pode ver, que falta em João 3, é a resposta de Nicodemos a Jesus. E a gente percebe que a mulher samaritana, ela tinha
uma vida bastante bagunçada antes do encontro de Jesus, com Jesus. A mulher samaritana já tinha tido 5 maridos e agora vivia em adultério. Ela vai ao poço buscar água ao meio-dia, porque ela tem vergonha de ser vista. Ninguém vai ao meio-dia no poço buscar água porque é muito quente. Ela vai ao meio-dia, porque ela não quer ser reconhecida em público. E quando ela sai dali, ela sai gritando para todo mundo ouvir. Enquanto que Nicodemos, um homem respeitado, um homem íntegro, fariseu, que vivia de acordo com a lei de Deus, não nos fala o que aconteceu com Nicodemos após ele ouvir o Evangelho. A gente aprende, comparando esses 2 textos, que o Evangelho ele só se completa na nossa vida quando nós recebemos ele com fé, quando nós cremos. Não adianta nada você saber o que é o Evangelho. Não adianta nada você entender o Evangelho, se você não aceitar esse Evangelho na tua vida. Se você não viver a transformação que Deus quer fazer na tua vida. Conhecimento do Evangelho é muito bom, mas não é tudo. Apenas conhecimento, apenas informação, entender João 3,16 é algo que é muito bom, sim, mas não vai causar nenhum impacto na tua vida se você não crer, se você não deixar que a sua vida seja transformada a partir dessa verdade. A verdade do Evangelho, ela quer moldar a nossa vida, ela quer moldar a nossa existência. Então, aquela mensagem difícil que eu falei, que o texto de Nicodemos quer deixar para nós é: você conhece esse Evangelho de Jesus Cristo? Você entende esse Evangelho de Jesus Cristo? Se você entende, se a tua resposta a essa pergunta é sim, então vem a pergunta tão importante: você vive esse Evangelho? Você vive dessa forma? Qual é a tua reação quando o Evangelho é pregado? Quando o Evangelho é anunciado? Qual é a sua reação diante do convite de Deus? Será que esse Evangelho que você consegue compreender e que você conhece faz diferença na tua vida? Ou é apenas mais uma informação, mais um conhecimento que você tem? Qual é a sua reação diante do Evangelho? Você se identifica mais com Nicodemos? Ou você se identifica mais com a mulher samaritana? Nós somos convidados nessa manhã a não ficarmos apenas no conhecimento do Evangelho, não ficarmos apenas no saber que o Evangelho existe, que o Evangelho é o que é, mas que a gente dê um passo a mais, que a gente de fato queira conhecer e viver o Evangelho. Viver no dia a dia, em cada momento, seja no trabalho, seja em casa, seja com os amigos, nos momentos de lazer. A Bíblia ela ainda fala uma coisa a mais a respeito de Nicodemos, mas não é em João 3, é lá no final do Evangelho de João. Nicodemos, ele participou, junto com José de Arimateia, dos cuidados do sepultamento de Jesus. Depois que Jesus morreu na cruz, José de Arimateia e Nicodemos providenciaram que ele fosse sepultado. Não sabemos como ele reagiu ao Evangelho. Sabemos que ele se importava com Jesus o suficiente para dar um sepultamento digno para Jesus.
É tudo o que sabemos sobre Nicodemos. Talvez ele tenha ainda reagido ao Evangelho de Jesus, talvez ele tenha de fato nascido de novo pela fé, talvez não sabemos. Mas o importante para nós nessa manhã é a pergunta que fica: qual é a nossa reação diante de tamanho amor que Deus demonstrou por mim e por você? Diante de tamanho amor que Deus tem para conosco, como nós vamos reagir? Vamos reagir deixando a história terminar por aqui e ficar por assim mesmo, como termina a história de Jesus com Nicodemos em João 3? Ou vamos sair anunciando as maravilhas do amor de Deus? Que Deus nos abençoe e nos ajude a responder essa pergunta tão importante. Amém. Nessa manhã,